Sejam muito bem-vindos de novo a mais um vídeo ou uma conversa. Hoje tenho o Ricardo Neto comigo. Olá Miguel, bom dia. Tudo bem? Está tudo bem. Pronto, e hoje vamos então dar início à segunda conversa do meu canal. Pronto, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Sei que é preciso. Este domingo de manhã. É verdade. Pronto, vi através do teu Facebook algumas informações e uma delas é que estudaste História da Arte. Portanto, Estudei há muitos anos atrás. Já agora como é que surgiu esse O meu interesse? percurso formativo é eu, para quem procura alguém com uma vida muito regrada, muito estável, eu não sou a pessoa ideal. Eu tenho uma curva de vida bastante, se calhar inquietante para muita gente, para outros curiosa, mas posso dizer-te que depois de sair do ensino secundário, a minha primeira experiência académica foi iniciar a estudar Direito, porque tinha um fascínio pela área, porque os meus pais trabalhavam na área dos registros e do notariado, cresci nessa ambiência e todo aquele clima da justiça me fascinava e balizei muito do meu percurso de secundário na área das humanidades, com a intenção de ir para o curso para a licenciatura de Direito. Depois não resultou. Fiz ali 2, 3 anos, com muitas vivências pelo meio que não resultaram. Decidi a determinado período da minha vida, até porque fui uma pessoa que, por força do meu percurso familiar, que me foi passado, os testemunhos, fui sempre uma pessoa ligada à atividade local na comunidade, na igreja, e pronto, em termos de espiritualidade, fui sempre crescendo um bocadinho com essa realidade em mim, e depois deste percurso que não resultou no Direito, eu fui até Leiria durante um ano, propus-me algo que me inquietava, propus-me a possibilidade, porque não eu ser padre, mas também não resultou. Estive um ano em Leiria, um ano propedêutico, acabei por não seguir o percurso no seminário, e então foi nessa altura, já também procurando ir trabalhando e tudo mais, eu vim de Leiria, arranjei alguns trabalhos, e depois fui fazendo também algum voluntariado. Estive na Casa de Saúde do Telhal em Sintra, estive aqui também na altura, num pequeno período, também colaborei com a APP como voluntário, com algumas atividades, isto no início do milénio, portanto estamos a falar ali viragem do milénio, 2000, 2001, e foi nessa altura que, depois já decidido não seguir o meu percurso no seminário, eu decidi que a História da Arte, que era uma coisa que a história sempre me fascinou, e fui para a Faculdade de Letras de Coimbra, segui o percurso. Nunca chegou a acontecer exercer nada nessa área, porque eu depois, a certa altura, fui desafiado pelo meu padrinho para uma carreira na atividade seguradora, na Banca Seguros, e fui para um projeto empresarial, na altura o Grupo Tranquilidade, do Banco BES, e andei uns anos nessa vida, e depois nesse percurso, nunca chegando a explorar a História da Arte em termos profissionais, foi quando eu decidi ir de facto para aquilo que era o centro da minha vida, que sempre foi a atividade esportiva, e depois, passados uns anos estudando em Rio Maior, o curso de Gestão de Desporto, técnico de Desporto, e depois, neste percurso todo, para além de ter feito, porque estava um bocadinho ligado às atividades do atletismo, fiz também formação como técnico de atletismo, e fiz também o curso técnico de exercício físico. Portanto, como viste no meu Facebook pessoal, tens lá a História da Arte, tudo isso é verdade, mas não tenho propriamente uma vida retilínea, não. Sou uma pessoa com uma curva de vida bastante, para alguns se calhar chamaríamos instável. Para mim foi sempre à procura daquilo que de facto me fazia sentir realizado, e acabei por vir parar às atividades do exercício físico e do desporto, e fazendo sempre formação nessa área depois. E em termos profissionais, depois tive um percurso, uma passagem como colaborador do município de Sor durante 2, 3 anos, em determinada altura, como assistente técnico. Estive ali a trabalhar nas piscinas em Vila Nova de Anjos, também dava aqui apoio na piscina ao ar livre em Sor no verão,
E fui seguindo, ainda tive 2 anos como colaborador, depois mais tarde na APPA CDM de Sor, e depois fui ali já partilhando os projetos, como eu informalmente já tinha falado contigo, aproveitando a minha formação como gestor de desporto, eu montei uma empresa de gestão de carreiras, onde estive durante algum tempo, e depois acabei por me focar naquilo que é de facto a minha grande paixão e onde eu, pegando na minha formação de base como técnico de exercício físico, acabei depois por explorar mais, quer em termos de formação, quer em termos profissionais, que é aquilo que basicamente eu faço hoje. Trabalho como técnico de exercício físico na área do treino personalizado, e tenho a minha empresa, que é isso que profissionalmente ao qual eu me dedico hoje em dia, e que vou dando do meu trabalho, e acabei por optar por ficar em Sor, porque é a terra da minha paixão, é a terra da minha vida, e embora eu neste percurso todo que te falei tenha andado aqui, eu passei por Figueira da Foz, Coimbra, Lisboa, Leiria, penso de estar Rio Maior, portanto, passei aqui uma série de... mas Sor foi sempre o sítio onde eu voltei, e foi e é o sítio onde eu quero estar e onde eu, através da minha formação, do meu trabalho e da minha pessoa, daquilo que sou e que posso acrescentar como valor à sociedade e à comunidade, sempre quis estar. Portanto, decidi que o meu trabalho, neste caso a minha empresa Ricardo Neto Personal Training, é em Sor que tenho que estar. Eu trabalho muito ao ar livre, em breve tenho o meu espaço que tenho o meu estúdio de suporte, onde trabalho, também começarei a utilizá-lo, mas pronto, este é um bocadinho o meu, embora falando muito, porque eu sou muito assim, é um bocadinho o meu percurso de vida, é este, em termos académicos, profissionais, é um bocadinho isto, Miguel. Agora falando depois aqui também um bocadinho aqui de Sor, na tua opinião, e não em questão de parte, mas basicamente o que é que achas que falta, ou o que é que achas que, depois, para ser ainda melhor, o que é que está a faltar neste momento, Ok. principalmente? Miguel, olha, Sor, geograficamente, é uma terra fenomenal, quer geograficamente, quer a sua ambiência, as suas características, a forma como cresceu, como foi construída. É claro que eu sou suspeito por falar de Sor, porque Sor é de facto algo que me apaixona muito, e nós temos de ter paixão pelas coisas, e amor depois constrói-se todos os dias. Eu, com muita sinceridade, eu tenho 44 anos, feitos no sábado passado, e tenho muitos anos disto. Eu comecei desde muito cedo, porque todos nós vamos crescendo. Alguns de nós dedicamos mais às coisas da comunidade, outros menos, e eu dediquei-me sempre muito desde ter idade. Eu tenho um percurso de vida ligado à Associação de Jovens de Sor, aquilo que foi sempre conhecido carinhosamente como juvenil, e através daí criei sempre uma necessidade e uma vontade de me dedicar às coisas, de dedicar às pessoas, de dedicar às coisas da comunidade, e com muita sinceridade, indo ao encontro da pergunta que me colocavas, da questão que me colocavas, eu acho que hoje em dia, fazendo um bocadinho de síntese daquilo que eu sinto ao longo destes 44 anos de vida, daquilo que eu já vivi de Sor, Sor precisa de muitas coisas, mas precisa primeiro que tudo das pessoas. Precisa primeiro que tudo das pessoas. E o que eu acho que está a faltar a Sor são as pessoas. Não falando mal de ninguém, porque não é isso que eu penso, mas falta massa crítica boa. Pessoas que pensem livremente, que se juntem livremente e com vontade de acrescentar valor às coisas, e através disto dizer-te que eu acho que, acima de tudo, neste momento, especialmente, eu sinto isso de há uma dezena de anos para cá, falta identidade a Sor. As pessoas cada vez estão menos identificadas,
identificadas com a sua sede de conselho, falta de identificação com a sua sede de conselho, e isso é logo um grande problema. Quando temos uma área territorial tão imensa, tão grande, as pessoas não estarem identificadas com a sua sede de conselho, é muito mau. É muito mau porque depois tudo o que queiras construir ou fazer fica desligado. Tu vês as atividades, podemos ter em determinada altura, cria-se a festa disto ou a festa daquilo e tudo mais, mas até nisso são momentos que descontraídamente pode congregar as pessoas. Eu vejo que não resulta muito porque as pessoas não estão identificadas. E esse acho que, a meu ver, e se puder contribuir alguma coisa para isso, acho que a primeira coisa que se tem que fazer para SOR começar a resultar de forma verdadeira é precisamente motivar as pessoas e criar-lhes identificação. Criarmos identificação e identidade da vila e do concelho, sim, que eu acho que falta. Estamos num concelho em que, por força dos tempos, da maneira como ele tem sido tem sido conduzido e como as coisas têm resultado, as pessoas mais jovens, como tu e como eu ainda, penso eu, Sim. eu falo do meu ano de 78, o ano em que eu nasci, somos muito poucos que aqui estamos. Foram todos embora, do ano de 77, do ano de 76. E o concelho, por todos os motivos, que não são só específicos de SOR, são de muitas outras zonas e do nosso país, em termos demográficos, mas no nosso nisso, e baseando-nos até em dados que são concretos, que têm a ver com os últimos censos, nós perdemos muita população jovem, e o que eu acho, fruto dos tempos também, e da sociedade atualmente, as motivações não têm sido muito de fazermos comunidade, de construirmos em conjunto. E se calhar porque também as pessoas não são motivadas para isso, as pessoas ficam nos seus casulos, ficam nas suas próprias idiosincrasias, e depois não temos todos. Eu gosto de tornar estas coisas coletivas. Não temos todos feito o melhor pela nossa terra. Quando falo pela nossa terra, embora, como é óbvio, seja uma pessoa da Vila de SOR, SOR fala no seu todo, nas suas freguesias todas, nos seus 200, cerca de 200 localidades, aldeias, e isso é algo que, para SOR voltar a fazer um caminho de crescimento verdadeiro, não teórico, verdadeiro, real, tem que começar por aí, na minha modesta opinião, que é as pessoas organizadamente, como é óbvio, porque aí os poderes políticos, os partidos, os grupos que podem emanar da própria sociedade têm que contribuir, tem que haver organização para isso. E temos que motivar, de facto, as pessoas a pensar em SOR, para desenvolver SOR, para fazer crescer SOR, para que as pessoas estejam cá, sejam estimadas, sintam vontade de cá continuar e a contribuir através dos seus negócios, através do seu trabalho, através das atividades de lazer, porque fazem parte da vida, e todos em conjunto, claro, sempre motivados por uma gestão pública local que de facto nos ajuda a congregar e a fazer, mas tem que começar nisto, despertar em todos nós, cidadãos sorenses do concelho de SOR, a vontade de nos congregarmos e com isso construir a tal identidade que eu acho que falta. Isso tem que ser o grande início, porque depois tudo o que é questões mais materiais, infraestruturais, são coisas que depois vêm, de que nos vale construir coisas se não temos cá as pessoas para as utilizar. Se isso, vamos fazer uma coisa que depois não serve de facto, as pessoas não estão cá, as pessoas saem, vão embora. Eu falo por mim, para tu perceberes, Miguel.
Eu, felizmente, no meu negócio, trabalho com o universo de clientes, de alunos. Dos meus alunos, 50% dos meus alunos não são de Sor, não são sequer do Concelho de Sor, vivem fora do Concelho de Sor, vêm cá para treinar comigo. Felizmente, Sor, nessa área também não me tem só a mim, tem outras possibilidades, e com certeza que tens muitas pessoas de Sor que recorrem a colegas meus que têm os seus próprios negócios na área, mas eu vejo isto como um sinal. E vejo por outras coisas, porque eu no dia a dia estou em Sor e vou vendo aquilo que se passa. Portanto, resumindo mais uma vez, eu acho que nós temos que começar a criar identidade e congregar-nos como sociedade sorense. E enquanto isso não acontecer, é o caminho que vamos continuar a fazer, é o que tem sido, que, com todo o respeito por todas as pessoas, não é o caminho com que eu me identifico, porque é um caminho que basicamente não tem permitido às pessoas pensar as coisas, construir livremente as coisas, falar sobre as coisas, construirmos coisas substanciais que depois podem desenvolver caminhos, que pode fazer caminho ou não. Isso faz parte da vida. Haver massa crítica que pensa é mesmo assim. Nem tudo aquilo que pensamos se concretiza. Há coisas que farão sentido, outras que não. Mas o meu primeiro entendimento passa por aí. Passa por recriarmos uma identidade que se perdeu entre as suas pessoas e no seu próprio território. Já agora, como é que podemos fazer isso? Ou que, assim, uma ideia muito na hora, por assim dizer, mas o que é que podemos fazer então, começar já a fazer para mudar a... Miguel, isso parte de pessoas como qualquer um de nós, como eu, como tu. Às vezes começa numa atividade informal, entre amigos, conversarmos essas coisas. É claro que cada um de nós também terá as suas atividades, os locais onde se insere, e tem que começar sempre por aí. Tem que haver vontade humana. E não estarmos agarrados a coisas que nos prendam e que não nos deem essa liberdade para o fazer. E devemos o fazer de forma honesta e levar para a frente. E às vezes surgem, toda a minha experiência de vida que eu tenho, que não é muita, são por 44 anos, mas tudo aquilo que já experienciei ao longo da vida, consigo encontrar exemplos e momentos de pequenas coisas que às vezes parecem nadas e que se transformaram em grandes coisas. Portanto, as coisas têm que partir desta vontade das pessoas. Se não houver vontade das pessoas, as coisas não se fazem. Há muita tendência em qualquer lado, isto não é só em Sor, penso eu, em todo o lado, de estarmos sempre numa atitude muito crítica e muito, é sempre assim, é sempre isto, é sempre aquilo, mas depois, no facto, não sei se concordarás comigo, mas o que acontece é que passamos muito nesse campo da crítica fácil a quem está até com o poder nas mãos, mas depois também não fazemos nada para o modificar, até para obrigar a quem gera coisa pública, a quem nos governa, a ter que fazer diferente, porque as próprias exigências que nós colocamos, aquilo que pensamos, vai obrigar a que o poder político, neste caso local, faça algo diferente e faça de facto algo para melhorar as coisas. Portanto, tem que passar sempre por aí, pela vontade de todos e cada um de nós. Mesmo não sendo todos no início, porque isso é sempre uma utopia, mas pelo menos haver uma força clara de pessoas que tenham vontade de fazer coisas em todos os campos, em todas as áreas, em questões mais na área do trabalho e da profissão, como é óbvio. Tem que deixar de haver medo de investir em Sor, tem que deixar de haver receio porque também se vulgarizou, mas às vezes vulgarizou-se, mas é uma realidade, infelizmente. Quer dizer, Sor não tem vida. Pois infelizmente não tem. Sor não tem vida, é um facto. A verdade é que também quando existe alguma coisa... O problema é que passamos todos nesta história. Sor não tem vida, e das duas uma, ou continuamos nisto e queremos com vontade de fazer algo diferente, ou então
por outra, peço desculpa, ou continuamos isto e ficamos só nesta coisa do só não tem vida, só não tem vida, só não tem vida. Ok, só não tem vida, vamos passar sempre aqui nesta conversa e um dia até podemos voltar aqui e estarmos um bocadinho mais velhinhos, eu ainda com mais barba branca e se calhar ainda com menos cabelo, que já não tenho há muitos anos. Ou então temos outra atitude, que é, se o não tem vida, mas eu quero dar vida, quero contribuir para que o senhor tenha vida. Então vamos fazer coisas, vamos conversar, se calhar, olha, estamos aqui os dois hoje a conversar, daqui a uns dias são outros dois, e depois as pessoas vão se juntando, as pessoas vão criando sinergias, vão criando identidade, vão falando sobre coisas, vão planificando a partir de coisas reais. E concretizar. Claro, e depois concretizam, e tem que ser muito por aí, temos que ir pensando para criar concretizações. Tem que ser muito isso. Em termos do teu negócio, sim, quais é que são, já agora falando um bocadinho da área do empreendedorismo e negócios, quais é que são as tuas maiores dificuldades neste momento e o que é que prevês para o futuro ou o que é que gostavas de melhorar ainda na tua empresa? Então, para ir responder depois à tua pergunta, como tu percebes, penso que já viste, eu Sim. sou uma pessoa de fácil palavra e facilmente me perco a conversar, mas também gosto de dar aqui envolvência à coisa, de maneira a poder depois concretizar a resposta o melhor possível à tua questão. Como eu dizia no início, naquele meu percurso de vida académico e profissional, tenho uma curva sempre muito oscilante, com muitas tomadas de opções distintas, que fazem com que a curva da minha vida seja assim e não seja assim, ou assim. Eu às vezes até digo a brincar, olha, ainda bem que a curva da minha vida não é assim, porque senão parece aquela cena quando a máquina do batida do coração fica assim, é mau sinal. Mas acho que muitas das vezes, até sendo assim, acaba por sermos mais felizes do que propriamente com uma vida muito mais estável, por assim dizer. Não podia concordar mais contigo. E eu, por acaso, eu sou também, já experimentei várias áreas e, portanto, é a mesma coisa. Não deixando de saber, porque eu senti na pele com a minha vida toda até hoje, que isso nos traz também sempre dificuldades e preocupações e momentos menos fáceis, mas é de facto o importante é conseguirmos. A felicidade não é a ausência de problemas, não é? A felicidade não é a ausência de problemas, portanto, senti-me sempre feliz nesta curva, mesmo enfrentando muitos problemas. Mas dizer-te então que eu, quando decidi, e aí sim de forma, se pode dizer, muito mais definitiva, enverdar e concretizar a minha formação, depois as minhas realizações profissionais na área do desporto e do fitness, na área do exercício físico, e houve aqui um espaço de tempo, como há bocado disse de forma sucinta, que primeiro estive a trabalhar muito na área da gestão de carreiras de atletas, depois tive ali um período um bocado híbrido e depois até que decidi, não, a área do exercício físico, vou-me dedicar a isso e decidi focar muito naquilo que eu acho que um técnico de exercício físico, e hoje em dia cada vez mais, pode acrescentar valor às pessoas que o procuram para treinar, para melhorar a sua condição física, a sua saúde física, no caso também concreto, porque eu trabalho com atletas também de rendimento desportivo, trabalhar para otimizar o seu rendimento desportivo, e então eu decidi-me, às páginas tantas, não, vou dedicar-me unicamente a um único métier de trabalho, e desenvolvi muito, depois fiz aqui o pós-graduação também na área do treino personalizado, e para me capacitar ainda mais, para me dar ainda melhores ferramentas de qualidade, para eu continuar a crescer como profissional na área. E portanto fui muito fazendo desenvolver o meu negócio e a minha marca Ricardo Neto Personal Training, vocacionado para esta área do treino personalizado, que é aquilo que eu faço. E é aquilo que eu pretendo continuar a fazer. As pessoas, penso que aqui em Sor, e não só, porque eu trabalho, como dizia, tenho muitos alunos, metade dos meus clientes, alunos, são fora do concelho, identificam muito com as atividades ao ar livre, o exercício ao ar livre, mas eu
a breve tempo irei começar a utilizar o estúdio de fitness que tenho para desenvolver o meu trabalho, que felizmente é junto a esta área do ar livre onde eu desenvolvo o meu trabalho, e que me virá permitir fazer aqui já um outro upgrade. Algo que ficou um bocadinho estagnado, com esta história que nos revolucionou a todos, a história da pandemia, e que fui tomando aqui decisões, porque embora seja uma pessoa que sempre arriscou e que não teve... Nós todos temos medos, medos tenho sempre, mas que eu se sinto motivação e capacidade de, mesmo com muitos riscos, eu faço acontecer. Mas a história da pandemia, como eu dizia, revolucionou aqui umas coisinhas, deixou-me esta situação do estudo em stand-by, mas que irei começar a utilizá-lo brevemente, porque permite também aqui diferenciar um bocadinho mais o meu trabalho, dar um bocadinho mais de qualidade, porque é aquilo que eu pretendo sempre a cada dia, aumentar a qualidade de trabalho que faço com os meus alunos, com as pessoas que confiam em mim, a sua saúde física, o seu rendimento físico-desportivo, e portanto nos próximos tempos isso irá acontecer no meu negócio. Para lá disso tenho muitos outros sonhos e vontades, mas também vai muito depender de como conseguirmos todos fazer crescer SOR, porque embora eu seja uma pessoa que gosta de empreender, também já tenho um manancial de coisas vividas que me faz ter alguma ponderação sobre as coisas. SOR precisa de coisas, e falando só nesta minha área, que é a área do desporto e do fitness, SOR precisa e pode ter coisas, como muitos outros sítios têm, mas também é preciso perceber as necessidades que estão criadas para investirmos ou para empreendermos um negócio em determinada área. Portanto, todos os sonhos que eu tenho e vontades poderão acontecer ou não, também fazendo essa leitura. Queiramos todos nós que alguns dos sonhos que eu trago em mim possam concretizar-se, porque é sinal que SOR foi de facto crescendo, ok? Mas tudo, várias atividades, e tu que também trabalhas um bocadinho e que tens esta experiência da gestão de eventos e destes negócios, sabes que às vezes há coisas que nós podemos fazer acontecer, mas lá está, tem que haver também a leitura de como é que a sociedade está a criar essas necessidades, porque é aquilo que e também indo um bocadinho que eu penso que o objetivo desta nossa conversa é motivar para fazer coisas e para empreender, embora não devamos ter medo de fazer acontecer, mas fazendo as coisas com pés e cabeça, acho que é importante, porque fazer só por fazer vai-nos criar desconfortos que são desnecessários, em termos pessoais, profissionais, familiares, não é? Porque empreender é fazer coisas também implica dinheiro, tempo, portanto é preciso fazer com pés e cabeça, coisas que sejam estruturadas e que venham responder a necessidades. Às vezes também se coloca ao contrário, que é nós empreendermos e aquilo que empreendemos vai despertar uma necessidade de... Pronto, também são negócios que podem acontecer. Mas é como eu te digo, e tu penso que já percebeste, a minha vida está dedicada à minha profissão, ao meu trabalho, ao meu negócio, à minha empresa, ao Ricardo Neto Personal Training, mas embora tenha estado aqui uns anos parado na minha atividade mais sociopolítica em SOR, eu a qualquer hora estou sempre motivado para colaborar com algo, ser sempre alguém que acrescente valor a essas coisas que em termos sociais e políticos possamos fazer SOR andar para a frente e que a todos nós nos proporcione vontade, necessidade e possibilidades de investir e de empreender. Porque às vezes construir condições XPTO não basta. Sim. Porque nós temos muitos exemplos, infelizmente, também aqui,
que até às vezes se gasta dinheiro em coisas, mas não basta isso. É pegando, e desculpa a insistência, pegando naquilo que eu dizia do início. Se as pessoas não sentirem afeto para estar e para fazer, de nada vale. Se as pessoas não sentirem identidade, identificação umas com as outras, a gente pode aqui construir uma série de edifícios, cenas, há grandes projetos, mas depois não há pessoas. Porque as pessoas... Por acaso sempre foi a ideia, porque já há uns anos atrás se falava num complexo esportivo em Soura, porque supostamente toda à volta os concelhos à volta tinham sempre um complexo e aqui nós não tínhamos. Temos aqui o campo da Sourense e temos o campo da Vinha, são os dois principais pontos, mas não havia um complexo esportivo. Duas instituições que já tive a honra e o orgulho de colaborar, de trabalhar, sim. E depois falava-se aqui na construção do complexo esportivo, mas eu sempre fui da ideia de que antes de existir o complexo esportivo tem a haver pessoas que façam essas atividades. Claramente. E eu sempre fui da ideia de que não vale a pena andarmos a criar um complexo esportivo com pista de atletismo se depois poucas ou nenhumas pessoas aqui praticam atletismo. Na minha opinião, e concordando, não podendo concordar mais contigo, acho que nada faz sentido construir se não for para ter dinamismo e atividade. Porque se formos construir coisas, voltando ali à conversa, e neste caso, objetivando naquilo que falava, já até falando em concreto do complexo esportivo, construir um complexo esportivo que depois não tenha utilização real, prática, palpável, que não forme miúdos, onde os miúdos cresçam felizes através da atividade física ou desportiva, que é importantíssimo. É tão importante a atividade física ou desportiva como a disciplina de português, de matemática, de história. É tão importante. Às vezes nós não valorizamos isso, mas é um facto. A atividade física ou desportiva, a educação física das crianças, dos jovens, de todos nós, é tão importante como o português, como a matemática. Nós culturalmente estamos nos antípodas disto tudo, não valorizamos isso desta maneira e infelizmente. Pode ser que com o tempo consigamos, mas tem que contribuir até a partir de nós profissionais da área da atividade física e do desporto e do exercício. Mas dizer-te isto, construir um complexo esportivo que depois não tenha real utilização concretizada em projetos de formação, em projetos de prática desportiva real e concreta, como construir um elefante branco, entre aspas, essa célebre expressão, que não seja mesmo mais do que isso, em que tu tenhas ali um edifício todo XPTO, todo bonitinho, com pista de atletismo, com campos relevados, com não sei o quê, mas que depois, espremido, fica ali fechado, depois não ter utilização real e dinâmica, ou até pode, mas ter muito residual, não vale a pena. Ou nós, de facto, temos atividades que justificam a construção de... Eu concordo mais do que isto do que o inverso, que é construirmos para criar... Não. Primeiro vamos ver como, e depois, então sim, com calma, tranquilamente, ver as possibilidades, porque depois isso também mexe com o dinheiro de todos nós, não é? O dinheiro dos nossos impostos, que os municípios e que os governos têm para gerir e para fazer acontecer coisas. Então, eu acho que as coisas aí têm que ser muito ponderadas. É, primeiro, ver qual é a dinâmica que está criada para haver a necessidade de, embora muitas vezes também tenha que ser aqui um bocadinho das duas coisas. Exatamente, que é, ok, a dinâmica até não é tanta, mas temos que se calhar começar a motivar mais dinâmica de coisas, de haver instituições, neste caso, em concreto, instituições desportivas que trabalhem os desportos, não é? Todos eles, para não estar aqui a focar-nos só num. E paralelamente vai havendo aqui um crescimento, uma necessidade de construir e as atividades desportivas vão crescendo paralelamente e as coisas chegam a um ponto que isto é o ideal, na minha opinião. Mas, e fugindo agora só, fugindo da área em concreto do complexo desportivo e da atividade do desporto, tudo o que quer que seja, eu penso assim, as atividades culturais, tudo mais. Aliás, eu aí até acho que, nesse ponto de vista, nós estamos muito à frente, porque se há coisa boa que o senhor tem, são atividades culturais. Sim. Todas as bandas de música, nós temos 5 bandas de música no concelho. Já tive a felicidade de crescer, de aprender música numa delas, na banda de Soura. Estive lá muitos anos, daí fui para o conservatório fazer o conservatório em saxofone. Portanto, aprendi música muito através de uma banda.
e é uma riqueza que nós temos, e se calhar aí sim, há uma necessidade de ter algo. Quem fala nas bandas fala em tudo que são outras atividades culturais, que temos muitas outras. E temos aí comunidades do Concelho de Soura muito fortes nisso mesmo, muito fortes nisso. E se calhar aí estão criadas necessidades às quais ainda não foi dada uma resposta boa e ótima. E ter uma estrutura, uma infraestrutura que congregue tudo isso e a partir daí desenvolver projetos culturais cada vez mais fortes, mais dinâmicos, que preservando o que temos interiormente e fazendo desenvolver o que temos interiormente, abra portas a grandes coisas, a grandes negócios, a grandes eventos abertos de Soura para o país e para o mundo. Isso aí nós temos, culturalmente, se calhar aí há muitos anos, mais do que desportivamente. E aí sim, aí se calhar justificava pensar em algo já há muito tempo. Mas sintetizando, é o que eu penso. Antes de construir, perceber o que temos, as necessidades criadas e depois aqui, paralelamente, tentando ver, olha, aqui justifica, porque há dinâmica, vai haver utilização. Epá, a dinâmica não é muito, olha, mas vamos tentar estimular e paralelamente vai-se pensando já para um futuro próximo ou médio prazo, depois também havendo dinâmica e não havendo sítio onde desenvolver essa dinâmica, pois às vezes também se torna difícil, Miguel. Já agora, a tua opinião sobre uma ideia que eu tenha estado a pensar e se calhar a nível de educação física se calhar mudaria um pouco, mas acho que fazia mais sentido, que era, em vez de termos o geral da educação física, onde basicamente por período ou por semestre ou assim tínhamos 2 ou 3 modalidades diferentes, porque não permitir que as pessoas façam um determinado desporto que gostem e com o qual possam fazer, por exemplo, aqui no Concelho temos equipas de futebol, temos também dança e assim. Ou seja, em vez de se focar, por exemplo, na escola em si, porque não dar a possibilidade das pessoas fazerem atividade física, ou seja, como uma atividade extracurricular, mas no sentido de terem de fazer uma atividade que pelo menos gostem. Talvez ver se consigo entender o que estás a querer falar. Haver tipo mais uma escolas de desporto, não é? Em que depois cada pessoa, cada criança na escola pudesse escolher algo ou até pudesse passar um bocadinho por elas todas e ter essa possibilidade de praticar uma modalidade esportiva. Em vez de termos de ser obrigados, por assim dizer, a ir, por exemplo, o voleibol não era algo que eu gostava de fazer. E eu, quando era voleibol e ginástica, eram sempre 2 períodos que eu ia, porque pronto, por acaso nunca faltava nem nada, mas era sempre aquele período em que, ginástica outra vez, não me apetece, pronto. Ou seja, se em vez disso, e se calhar o meu pensamento se calhar era igual para muitas crianças noutras modalidades. Pronto, temos sempre aquela modalidade que mesmo assim, gostando de desporto, não gostamos tanto de fazer. E por que não dar a possibilidade, por exemplo, de todas as crianças irem para um determinado desporto com o qual se identificassem mais e assim estavam a praticar na mesma, ou seja, tinham os treinos. Ou seja, basicamente a ideia era, em vez de ter todas as modalidades, a ter aquelas, só eu, por exemplo, estar a praticar futebol, onde tinha 3 vezes treinos por semana, tinha os jogos ao fim de semana e assim, já era basicamente a educação física que fosse permitida. Miguel, eu entendi o que queres dizer. Então deixa-me pegar na conversa assim, para tentar dar-te a resposta melhor possível dentro daquilo que eu posso pensar nessa área. Acho que é consensual entre os especialistas da área da pedagogia, do crescimento infantil, das crianças, do próprio desporto. Nós hoje temos um grande déficit de educação física. O que é que eu quero isto dizer? Antigamente, ainda na minha geração, tu és um bocadinho mais novo, e já se calhar já foste experimentando outras coisas, mas felizmente ainda foste crescendo na rua, ainda brincaste, ainda saltaste, ainda brincaste muito de forma desorganizada, no sentido em que nós vinhamos para a rua e estávamos com os nossos amigos, corríamos, saltávamos, fazíamos coisas por nós. Isso hoje em dia não existe. Logo aí temos um grande handicap ou uma grande diferença em relação a umas gerações atrás. E logo isso cria aqui um déficit no desenvolvimento físico, motor e mental das nossas crianças, dos nossos jovens.
e é um grande handicap. E, portanto, eu colocaria a questão muito neste sentido. Infelizmente, felizmente que a sociedade evolui para coisas muito boas, infelizmente noutras não são tão benéficas para nós seres humanos, no nosso desenvolvimento, e que nos coloca depois grandes barreiras e dificuldades para ultrapassar. Neste campo, infelizmente, como as crianças crescem no sofá, na PlayStation, aquelas que podem, nos telemóveis, nos tablets, e não crescem a correr na rua, correr, saltar, trepar árvores, às vezes se calhar a partir um braço. Mas faz parte. Mas isso faz parte. Se calhar hoje em dia, não sei, não se partem tantos braços, ou se calhar até se partem. Se calhar é mais frágil. Porque as pessoas estão mais frágeis. Mas então, dizer-te isto, a evolução física das pessoas, desde a sua idade de meninice, desde que saem da mãe e crescem nos berços e depois por aí fora, já não é feita da mesma maneira. Portanto, há aqui os déficits físico-motores muito grandes em relação àquilo que acontecia antigamente. Crescíamos na rua. Ora, logo aí traz muitas dificuldades e entraves. Há a motricidade, desde a motricidade mais lata até à motricidade mais fina, retira-nos aqui aptidões na nossa educação física. Portanto, indo um bocadinho ao encontro da tua pergunta, mas desconstruindo aqui a coisa de outra forma, eu diria que a educação física nas escolas, infelizmente, se calhar, mas perante a realidade, devia investir mais naquilo que são os déficits que as nossas crianças têm, que é o desenvolvimento físico-motor. E só depois, então, pensar na prática desportiva em si. Mas aqui teria que passar... mas as escolas é uma realidade que acompanho muito superficial, porque foi algo que nunca tive, embora eu tenha trabalhado sempre com crianças, com jovens, nas minhas inúmeras atividades, mas a atividade letiva numa escola foi algo para a qual eu nunca tive grande motivação ou vontade e, portanto, também nunca, em termos académicos, também nunca enveredei por aí. Mas eu acho que nas escolas, desde ter idade, se deve de forma muito dedicada apostar em ultrapassar esta grande barreira que são os déficits de crescimento físico-motor que as crianças têm. E essa deve ser a primeira preocupação. Depois, é claro que as crianças, depois quando nós chegamos ali ao segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, devemos dar a possibilidade que todos conheçam os desportos. Tu podes não gostar tanto de voleibol, de basquete. Eu nisso sou um bocado suspeito porque eu sobre ti nesse campo então tenho uma vantagem, é que eu gostei sempre de tudo do desporto. Okay? Não houve desporto nenhum, qualquer ele que fosse, que não gostasse. Hoje em dia acho que até há uma coisa caricata, é que no meu tempo nós estávamos na escola e era futebol, basquetebol, voleibol, handball, atletismo, pouco mais do que isso. Hoje em dia já não. Sim. Hoje em dia, para além destes esportes tradicionais, sim, infelizmente nós em Sor não temos tido muito essa possibilidade, mas natação, os badmintons, aqui em Sor tem uma coisa boa, e seguramente não estarei a cometer nenhum erro em dizer que se calhar temos um dos núcleos de escalada que está ligado à escola, um dos núcleos de escalada mais fortes e dinâmicos do país, não é? Mas hoje há uma diversidade de desportos que são colocados no ensino da educação física que antigamente não se colocava. Desse ponto de vista, há essa diferença. Mas eu acho que todas as crianças devem, mesmo gostando mais ou gostando menos, porque também há aqui uma coisa, nós não podemos habituar-nos na vida a estar só naquilo que gostamos, porque senão habituamos-nos só e damos às crianças só aquilo que elas gostam e depois no dia em que esbarram com a realidade, em que têm que lidar com algo que não gostam, vêm as questões aqui mais psicológicas e mentais, lidar com frustração. Então eu acho que por aí não. Embora depois coloca-se, eu aqui então pegava nessa tua ideia de outra forma, que é
Pá, na educação física na escola é uma coisa, eu acho que deve ser dado o ensino de tudo aquilo que é desporto e que há possibilidade de experimentar e de ensinar nas escolas. Agora, para lá da realidade da escola, eu acho que o que dá, ou que pode dar uma riqueza social e comunitária, no caso concreto da SOR, é haver uma possibilidade diversificada de ofertas, sabendo nós que também temos poucas pessoas, não é? Somos poucos em SOR, infelizmente. Temos tido cada vez menos crianças, menos jovens, e portanto para os desportos desenvolverem também é preciso ter número de pessoas. Agora, eu acho que tem que haver aqui capacidade, e isso é um tema que me apaixona e ao qual eu também tenho dedicado algum tempo da minha vida, criar oportunidades diversificadas. Hoje em dia, pronto, eu acho que ainda estamos muito longe do ideal, mas felizmente, para lá daquilo que é muito esta tradição, e somos uma sociedade muito futebolística, mas felizmente, olha, já vai havendo umas escolas de dança, boas escolas de dança, posso dizê-lo com conhecimento de causa, porque vou acompanhando. Há instituições desportivas que já apostam para lá do futebol, já oferecem a possibilidade da prática do voleibol, do basquetebol, para lá daquilo que é o futebol e futsal. E falando assim, quando eu risco de me estar aqui a esquecer de outras atividades desportivas, o xadrez e outras que tais que também se praticam aqui na esfera do nosso concelho e que há alguma oferta. Agora, isso também pode ser sinal da riqueza de atividades ou não, da vida que SOR tem ou não, como vila, como concelho. Mas isto entronca todo naquela nossa conversa de há pouco, que é tens uma sociedade que se motiva, que se reúne, que fala, que constrói, as coisas vão aparecendo, umas com qualidade, maior, menor, mas que depois vão aparecendo e se vão fazendo, vão melhorando. Ok, Miguel? O que me motiva sempre é, de facto, eu adoro SOR, tenho uma paixão imensa por SOR, por todo o seu concelho, e portanto isso é a minha primeira grande motivação. Depois, pelo aquilo que eu sou, não sou propriamente a pessoa melhor do mundo, mas acho que sou uma boa pessoa e que tenho uma característica que é desde sempre me dedicar às pessoas e à comunidade e a ajudar e contribuir para as pessoas e para as coisas da comunidade. E depois porque também tenho vontade, amando eu SOR, sendo apaixonado por SOR, ter vontade mesmo que SOR cresça por caminhos que não tem crescido. E isso ainda me motiva. E isso ainda me motiva e vai motivando muito. E eu acho que somos todos capazes de fazer diferente. Somos todos capazes de fazer diferente. Em determinado momento temos que fazer diferente. Temos que soltar-nos de determinadas amarras que têm feito que SOR não tenha crescido pelo melhor lado, pelo melhor sítio. Em última instância não tenha crescido sequer. Nós às vezes podemos ter aqui atividades muito XPTO, sejam elas em que área forem, seja na área do desporto, na área cultural, na área empresarial, seja no que for, qualquer dinâmica da sociedade, podemos aqui e pontualmente vamos tendo o evento X, o evento Y. Isso é tudo muito lindo, cria boa fotografia, boa imagem, promove SOR e os seus espaços, mas não funda as pessoas. Não, Miguel, não funda as pessoas porque, e nem estima quem cá está diariamente a trabalhar. Nem estima quem cá está diariamente a trabalhar. Porque aquilo que, e aí sem preconceito nenhum e sem qualquer problema, porque estamos aqui numa conversa livre e solta, aquilo que eu sinto em todos estes anos de vida é que cada vez mais as pessoas que cá estão, nós que cá estamos, cuidamos cada vez pior de nós próprios, estimamos-nos mal, não nos damos condições boas para cá estar, que nos façam sentir bem, e tudo isso nos retira aquilo que eu te falava, identidade, falta de união, não é de unidade, porque eu acho que não deve haver unidades, porque
Tem que haver sempre aqui diferença de perspectiva, opiniões, porque isso tudo contribui. Exatamente, para o crescimento. Agora, Senão está. tem é que haver respeito, e que muitas vezes não tem havido, de preservar pensamentos diferentes sobre as coisas e conversar sobre eles livremente. E no final estamos na mesa do café, na mesma, a beber uma água. E eu acho que então os últimos anos têm sido o poder político tem-nos deteriorado a liberdade e a vontade de estar uns com os outros. E parece que às vezes há medo e receio. Pá, tu até podes gostar do amarelo, e o outro gosta do rosa, e o outro gosta do laranja. E todos temos perspectivas um bocadinho diferentes sobre essas coisas, falando em cores. E apaixonadamente falamos sobre elas e temos uma opinião X, uma opção, consoante o posicionamento que temos, e depois parece que livremente não podemos estar uns com os outros, porque parece que aquilo que pensamos e aquilo que opinamos nos retira a liberdade e a possibilidade de estar uns com os outros, mesmo que pensemos diferentes. E Sor, nos últimos 7, 8, 9, 10 anos, tem definhado nesse sentido. Se houve coisas que em determinada altura não correram tão bem e outras correram muito bem, a partir de 2014, 2015 para cá, sempre a deteriorar, é o que eu tenho sentido. É que Sor começou a gravitar cada vez mais nas suas teiazinhas de interesses próprios, fica criado ali entre pessoas que constroem o seu mundinho, ok? Que depois acabam que têm o poder na mão, mas que depois acabam por estimar mal quem está cá e quem faz pelas coisas, que não pede palmadinhas nas costas e dizer és o maior, não é nada disso, ou és a maior, nada disso, porque também não pode passar por aí, mas pelo menos estimar, perceber, pá, o que é que está a resultar, o que é que podemos todos fazer, o que é que nós vamos aqui construir em conjunto, com as opiniões diversificadas, e no fim até ter opiniões diferentes, mas estamos bem, olhamos-nos na cara, temos a capacidade de conversar, e isso Sor atualmente não tem. O poder político que temos neste momento inibe-nos um bocadinho disso. A mim não, em particular, como tu percebes, e por isso é que eu te estou a falar aqui livremente, numa conversa que, embora entre nós dois, há de ser uma conversa pública, porque vai estar num vídeo que hás de publicar. Mas é aquilo que eu penso e sinto. E eu essa liberdade de pensar nunca a perdi, nem nunca a vou perder. Espero conseguir preservá-la sempre, porque eu acho que isso é que permite a cada um de nós, sentindo-se livre, mas responsável, ajudar a contribuir a construir coisas. E depois desta conversa toda e destas palavras todas que fui aqui dizendo, focando outra vez naquilo que é que apaixona, porque é que continuo cá, é por isto tudo. E se calhar muito mais, mas por calhar continuo a manter a vontade de contribuir e de ajudar para as construções. Em termos profissionais, continuo a desenvolver o meu negócio e estou cá, com dificuldades, com coisas boas, com vantagens. Prezo muito a tranquilidade que Sor nos dá, mas por outro também quero ver Sor a trilhar outros caminhos, a ter pessoas no centro. O centro da Vila de Sor não tem pessoas. O centro da Vila de Sor não tem pessoas. As pessoas estão aqui nas suas periferias, à volta. O centro da Vila de Sor, que tinha vida, e isto já é uma coisa mais concreta, nós, se calhar, pensando em questões já mais de construção política, se calhar, para a Vila de Sor, e desculpa agora aqui dar um enfoque na Vila de Sor, porque o concelho de Sor é mais do que só a sua vila, é todo o seu território, mas eu penso destas coisas assim, como um corpo humano, e eu de corpo humano percebo, mas como um corpo humano precisa de ter um coração forte para que todos os seus órgãos, centrais ou periféricos, e todo o organismo funcione e tenha capacidade de funcionar bem, assim é na vida das sociedades e na vida das comunidades e da polis. Se tu tens um concelho que tem o seu coração enfraquecido, que tem a sua vila fragilizada, tudo o resto tu podes ter muito boas dinâmicas e tens aqui freguesias e aldeias cheias de boas dinâmicas, mas tens o coração fragilizado, tens o centro da vila fragilizado, em algum momento o corpo definha. E por isso eu te falava, falta de identidade, de identificação, não é? Nós temos as pessoas, os nossos chorenses e amigos, e tenho muitos felizmente, de, sei lá,
Granja, Alfarelos, Figueiró, não se identificam com a Vila de Sor. Não se identificam. Vão para Montemor, vão para Condeixa. Sim, eu conheço. Eu, quando trabalhava em Montemor, eu via muita Mas é uma realidade. Mas é uma da realidade. zona da Granja, Alfarelos, Também era temos esta questão. O território é muito grande. O território do Conselho é muito grande. Mas, e para determinadas freguesias, fica mais à mão, perto, neste caso. exatamente. Então, um sorense de Alfarelos, fica-lhe mais à mão ir Ir a Montemor. Ok, certo. Mas, em algumas coisas do dia-a-dia, eu entendo isso. Mas depois há outro tipo de coisas que nos deviam congregar a todos, não é? É este concelho de 10 freguesias, que não são 10, são 12. Estão aí umas unidades, não é? Mas são destas 12 freguesias que devia motivar e congregar, dizer assim, não, Sor é a minha vila, é a minha sede de concelho. E as pessoas não sentem isso por muitos destes motivos que eu te falei e por muitos outros, provavelmente. E portanto, e dá-se isto. Tens os nossos amigos de Alfarelos, Granja, Figueiró, identificam-se Montemor, Condeixa e vão para aí. E Coimbra. E depois temos a malta daquela franja de provavelmente ali Samuel, Vinha da Rainha, vão para Louriçal, Pombal, Figueira da Foz. Ok? Temos as nossas freguesias do Sicó, de Gracias, Tapeus, por aí fora. Acabam por fugir nas suas coisas meio isoladas e acabam por fugir para Pombal, para Ancião. E no fundo, tudo isto identifica aquilo que eu te falava, esta falta de identificação e de construção sorense. E isso é um obstáculo grande que temos que ultrapassar, que tem que passar muito pelo campo dos afetos, criar afetividade entre as pessoas, criar sinergias, partilha livre de pensamentos e de coisas, mas que só isso é que nos vai poder permitir evoluir. Porquê? Porque era aquilo que eu te dizia. Se o coração do nosso corpo está fragilizado e a nossa vila está fragilizada, tudo o resto, por muitas coisas no corpo humano, o fígado até determinado ponto pode estar a resultar bem, as pernas mexem bem, por aí fora. Mas chega a certo ponto que o coração está tão frágil que um dia vão começar a falhar. E aqui é igual. Nós podemos ter comunidades muito fortes e a trabalhar muito bem, mas o coração, que é a vila, está morta, está amorfa, não tem massa crítica. E isto não é nada contra ninguém. É uma realidade. Nós podemos nos sentar nos bancos do café, e isso é muito importante, sairmos à rua e estarmos uns com os outros. Mas se não o fizermos depois, nas nossas conversas, nas nossas coisas, algo que seja construtivo e que não passe só da conversa ali, as coisas não acontecem. E Sor não tem vida. As suas próprias instituições mais da vila, e eu noto isso, e digo isto com muita tristeza, não é com orgulho, sinto que não têm dinamismo e que vão subsistindo até um dia, provavelmente, se não for nada de feito diferente, vão morrer. Sei lá, eu vejo diariamente, nós percorremos as ruas da Vila de Sor e estou por aqui no meu dia-a-dia, e falta-lhe muito isto, muito esta sentires a vida a crepitar. E depois acho, que me desculpem muitas pessoas, mas eu acho que as pessoas não vivem em compromisso, vivem comprometidas com algo que as amarra, ou porque a determinada altura resolver um problema da sua vida com favor, e quando um gajo anda na vida com favores, com gratidão, acho que devemos viver todos uns com os outros, porque a determinada altura nós ajudamos com coisas e tudo mais, e acho que essa gratidão deve existir entre as pessoas das comunidades. Não, as pessoas sentirem-se uma dívida, viverem como uma troca de favores. E desculpem-me esta conversa, isso também tem vulgarizado muito em Sor, mas isso acontece muito em Sor. As pessoas estão muito agarradas a estes comprometimentos da troca de favores e de favorecimentos. Isso também não nos faz nada bem. Não nos faz nada bem.
Porque isso depois o que faz é com que as pessoas construam essa rede muito ali, e ali não entra, só entras se for para andarmos aqui por cá para uns com os outros, eu vou-te fazer isto, mas tu depois tens que me... vai falando claramente, vais ter que garantir que és meu cacique, que votas em mim. E isso não pode acontecer, as pessoas têm que aderir de forma livre. Eu posso ter um determinado pensamento político, ideológico e de construção da sociedade e do mundo, e tu teres outro completamente diferente do meu. Mas respeitar-te. E conversamos. Se calhar quando nos confrontamos em ideias ou opiniões, muitas delas vamos esbarrar e vamos ter discussão. Mas isso não pode impedir que... Caramba! A política para mim não é como o desporto, não é como aos clubes, ok? A política para mim é muito diferente disso. O desporto tem uma paixão, tem um amor, tens a tua, e penso que vai viver a vida toda connosco isso. Claro que depois já há pessoas que vivem ligadas ao desporto de forma profissional e isso depois tem umas certas nuances. E depois há pessoas que vivem o seu fervor clubístico de uma maneira muito mais arraigada, forte, que também não é propriamente saudável. A política não pode ser isso. Não pode ser como um clube de futebol. Na minha modesta opinião. E atenção que eu tenho um partido e sou filiado num partido político. Mas não olho para o meu partido político, no caso concreto, o Partido Social Democrata, como um clube de futebol. O Partido Social Democrata não é para mim como o Sporting é desportivamente. Estás a perceber, Miguel? E dentro da esfera política, dentro dos partidos, ou da própria comunidade que se junta para lá de um partido, que hoje em dia se vê com muita frequência, não é? As comunidades criam movimentos de cidadãos. Eu acho que a política não pode ser vista dessa mesma maneira. E o que acontece muitas vezes na política, e em Soura em concreto também, aquilo que eu vejo e olho e observo, e vou tendo conhecimento de forma mais direta, outra de forma mais indireta, e por tudo o que eu já vivi nessa área, inclusive, eu vou vendo que as pessoas vão construindo coisas, mas a pensar no seu próprio interesse pessoal. Olha, eu até me posso identificar com determinadas ideias, não sei o quê, mas eu quando vejo as pessoas a irem agarradas ao seu interesse pessoal e porque querem muito aquela coisa, porque querem ser DDTs, donos disto tudo, à força, porque é um sonho de não sei o quê, isso para mim, eu até posso depois identificar-me com ideias, projetos, opiniões. Mas a partir do momento em que acontece isso, porque ao acontecer isso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que eu acho. A política para mim é uma coisa brutal. É apaixonante, é interessante, eu adoro a política. Nós seres humanos, é que fazemos mal à política. Como em tudo, não sei se concordarás comigo, Miguel, mas nós às vezes tendemos muito a dizer que aquilo é uma vergonha, aquilo é uma porcaria, aquilo é isto, aquilo é aquilo. E então na política temos muito o hábito de dizer que a política é uma coisa podre e suja e tudo mais. Não, o que suja a política, como o que suja outras realidades sociais, somos nós, seres humanos. Ou fazemos bem ou fazemos mal. Quando na política metemos interesses próprios e pessoais e vivemos nesse capricho, facilmente vamos resvalar para aquilo que é mau na política. Portanto, a política tem o seu princípio fundamental e base, que é ajudar à construção da sociedade. Para todos. E de forma livre e descomprometida, sem receio nenhum de dizer o que estou a dizer aqui, Soura não tem tido essa liberdade nos últimos anos. E temos vivido reféns de muitos interesses próprios e pessoais. E eu fujo disso como, aquela expressão muito característica, eu fujo disso como o diabo da cruz. Portanto, perspectivo-me nessa área de forma muito livre e fora deste circuito. E olha, já fui vogal de freguesia em Soura durante 3 mandatos, inclusive eleito através de lista de partido político que não é hoje o meu, ok? E tu, para perceberes isto que eu te estou a dizer, que para mim o partido político não é como um clube de futebol, não é mesmo.
E entendo, embora nesse campo eu me situo e se as pessoas contem comigo e queiram contribuir queiram contar com aquilo que eu posso ajudar e contribuir também nesse campo, mas falo-ei sempre desta forma que te estou a falar, longe deste circuito de teias de interesses, porque no dia em que eu estivesse ou que eu estiver em algo que faça isso ou que ajude a construir isso, a manter isso, o Ricardo Neto vai embora no momento exato. No momento exato em que eu sinto que, imagina que às páginas tantas, tu, Miguel, estamos os dois e construímos coisas, estamos ali no espectro daquilo que é a minha área política e estou a ajudar a construir coisas, mas sinto às páginas tantas que aquilo vai servir para continuar a fazer aquilo que se tem feito com o Soro os últimos anos. Epá, amigos na mesma, bebemos um cafezinho, está tudo bem, mas isso comigo não. Comigo não. Porque eu acho que temos que nos situar, como em todas as outras áreas, na área política, fundamentalmente, para dar um grande exemplo, fora desta construção de rede de interesses e de teias de interesses próprios e pessoais que não nos levam a lado nenhum como comunidade e como sociedade. É aquilo que eu penso, Miguel. Não, mas sim, isso aí concordo. Eu acho que devemos fazer sempre o melhor sem dispor-nos já feitos dos interesses próprios, mas sem pensar na comunidade em geral. Só assim é que ouvir as pessoas, todas as pessoas, não é? Tanto eu me identifico mais com ela ou menos com ela, mas temos que nos habituar a ouvi-las. Lá está, o nosso objetivo. Ouvi-las e dialogar com elas. Exatamente. Só assim é que podemos crescer. Seguramente. É isso mesmo. Pronto, entretanto, também estou aqui a fazer soundchecks por causa do festival aqui Pangeia, por isso algum som esteja aí por trás de barulhos já de ser dele. E também há aqui atividades náuticas, por isso é que entretanto passaram aí pessoas. Faz parte. Exatamente. Por acaso este fim de semana estamos num fim de semana cheio de atividade em Soro. Estamos na altura das festas, que é bom e que são importantes e que ainda bem que acontecem e que sejam cada vez sempre melhores, mas não podemos reduzir só isso. Mas ainda bem que existe, Pronto, acho que desta vez ficamos por aqui. Se gostaram, deixem já agora uns comentários sobre a opinião, podem aí trocar ideias, que é esse também o objetivo. E se gostarem muito, depois digam que fazemos uma segunda parte e serás de novo convidada para um segundo tema. Miguel. Já agora, queres falar de mais algum tema? Não, viemos conforme combinámos e como tinhas essa vontade de conversar um bocadinho comigo, eu dispus-me a isso desde a primeira hora e sempre que queiras conversar comigo e que achas que vale a pena e que eu possa acrescentar alguma coisa a este teu objetivo de ir criando estas conversas entre nós jovens e já um pouco menos jovens sorenses e outras pessoas que provavelmente poderás querer conversar, acho que fazes muito bem e dou-te uma palavra de estímulo e contarás comigo. Sempre que quiseres conversar comigo, aqui noutros locais, cá nos encontramos e conversamos um bocadinho. Ok, Miguel? Certíssimo. Muito obrigada. Amigo, obrigado.